tarde, amados ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Voz de Nova Contagem. Toda honra e toda glória ao nosso amado Deus. Lembre-se que é tudo por Ele, tudo dele e tudo para Ele. São 15 horas e 5 minutos, nós já estamos aqui com ele, Coronel Fiuza, nosso convidado de hoje, que foi comandante do batalhão e foi também secretário adjunto de Defesa Social aqui no município de Contagem. Tudo bem com o senhor, Coronel? Boa tarde. Boa tarde, Estela. Boa tarde, ouvintes. Para nós é um prazer e uma alegria poder estar participando do programa. O prazer e a alegria é nossa. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Estela. Tudo belezinha? Tudo ótimo. Final de semana. Foi ótimo. Beleza? Sim. É. Fiz nada. Foi na igreja? Fui. Foi. Se fui seu? Eu fui. Ai, Samuel. Gente, nós vamos começar aqui com uma música e a gente volta já já. E na volta a gente já vai começar aquele papo agradável com o nosso querido amigo, ex-comandante do batalhão, 18º Batalhão, Coronel Fiuza. Mas a gente volta já já. Vamos ouvir agora uma música, né, Samuel? Escape. Estamos de volta com o programa Voz de Nova Contagem. São 15 horas e 16 minutos, gente. E o meu coração hoje está saltitando de alegria. Sabe quem está aqui conosco nos nossos estúdios? Coronel Fiuza, que é um amigo, um parceiro, tem nos ajudado tanto aqui. Eu estou vendo a hora que o Coronel Fiuza vai me bloquear, né, Coronel? Não, nada disso. Deixa eu correr aqui dessa Estela. Pessoal, estou muito feliz mesmo. O Coronel Fiuza, que realmente sempre foi um grande parceiro nosso, do nosso conceito aqui da nossa região. Ele que foi comandante do 18º Batalhão, foi secretário adjunto de Defesa Social, está aqui conosco. Coronel, vamos bater um papinho hoje? Pois não, prazer. Prazer é nosso. Podemos perguntar qualquer coisa hoje, né? À disposição. Mas aqui a gente faz umas perguntas bem Light. light, bem fácil. Vamos lá. Coronel, queria mais uma vez agradecer ao senhor por prontamente, gente, Coronel Fiuza, todas as vezes, a gente fala assim brincando, né? Mas todas as vezes que eu precisei, que a gente precisou dele, ele sempre muito pronto para nos atender, para contribuir conosco, com o nosso trabalho. Isso para a gente é muito importante, viu, Coronel, ter esse apoio do senhor. Obrigado. Então vamos lá. A primeira pergunta, Coronel, que a gente quer, que todos nós queremos saber, o pessoal que está em casa, os ouvintes, e vocês, meus ouvintes, eu só dar um recadinho aqui. Hoje nós temos brinde aqui para sortear. Aqui, Coronel, a gente gosta muito de sortear prêmios, então todos os dias nós temos prêmios aqui para os nossos ouvintes. Hoje, a Garagem da Moda está sorteando aqui, mandou para a gente um kit de sabonete da Natura. E você que vai mandar sua perguntinha aqui para o Coronel, que vai mandar aqui sua mensagem para nós, vai estar concorrendo. Então, não deixe de participar, tá? Então, na hora que a gente ligar, a gente vai ligar, né, Samuel, para os ouvintes, um ouvinte. E não esqueça de dizer, estou ligado no programa Voz de Nova Contagem, na Rádio Missões FM. E quem está patrocinando o brinde de hoje, que é a Garagem da Moda. Um abraço, Ângelo, muito obrigado. Coronel Fiuza, conta um pouquinho para nós da sua história. Quem é o Coronel Fiuza? O trabalho que desenvolveu como comandante. A gente quer saber um pouco dessa história de uma pessoa tão importante aqui no nosso município. Obrigado. Na verdade, eu sou um brasileiro casado, tenho um filho, né, inclusive é tenente da Polícia Militar, tenente médico. Ele trabalha no Hospital Militar e também na Santa Casa. Falando em Santa Casa, tem um mito de que o Portugal veio para explorar o Brasil, enquanto nos Estados Unidos eles foram para colonizar. Os Estados Unidos foi ter o primeiro hospital mais de 100 anos depois da descoberta, né? Depois da fundação dos Estados Unidos. E o Brasil, com 30 anos, em 1530, já foi criado 2 santas casas em Salvador e Angra dos Reis, uma coisa assim, se não me engano. Então eu sou de família cristã, né? Entrei para a Polícia Militar em 1979, estudei no Colégio Tiradentes,
casei na capela da Polícia Militar. Ah, que chique, cara, sério? E a festa foi no Clube dos Oficiais. Então a gente viveu a Polícia Militar intensamente, né? Em 79 eu entrei. Em 1983 eu fui trabalhar no Gabinete Militar do Governador Tancredo Neves, depois eu fiquei com Hélio Garcia, depois com Milton Cardoso, e depois fui para a Academia da Polícia Militar, trabalhei também no 1º Batalhão, trabalhei em Nova Lima, comandei a Companhia de Nova Lima, e também fui subcomandante do 22, e vim como major em 1997, comandar o 18º Batalhão, que na época era responsável por toda a cidade de Contagem, mais um pedacinho de Neves, que era o bairro Liberdade, e nós tínhamos 1.200 homens, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Depois saí em 2001, eu fui fazer curso na academia, depois fui ser o subdiretor de saúde, depois fui ser subcorregedor, aí fui promovido em 2004 a coronel Full, no governo do Aécio Neves. Eu fui o primeiro coronel e fui ser o diretor de finanças. E depois fiquei como auditor geral da Polícia Militar até 2009. Depois eu estive em Contagem coordenando o sistema de defesa social. Na época foi como se tivesse feito um cargo para mim, porque eu sempre fui um defensor da defesa social, porque a defesa social é mais do que uma segurança pública. Enquanto segurança pública cuida de mais simplesmente, cuida de defender contra o crime da sociedade, sim. A defesa social, ela abrange toda a defesa da sociedade. A defesa civil abrange tudo. Então é uma proteção até contra catástrofe, até contra desastre, trânsito. Então envolve tudo. E esse cargo eu também achei que foi muito feliz, porque eu conseguia organizar toda a defesa social de Contagem. Eu fazia uma reunião semanal em que eu vinha representante de praticamente todas as secretarias da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Fazenda. Então, quando a gente atuava, eu levava todos os órgãos em determinada ação. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Depois eu fui ser o diretor de integração na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Minha missão era integrar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Você tinha esse... Era difícil, mas a gente conseguia. Meu pai foi delegado da Polícia Civil, né? Minha mãe diretora. Então meu pai foi sempre uma pessoa muito tranquila, honesta, então abriu muitas portas para mim na Polícia Civil, então era muito fácil lidar com a Polícia Civil. Isso em que ano? 2009, 10, 11, 12, deve ter sido 14, 15, 16, 17. Foi antes de eu voltar, aí depois eu voltei, eu fiquei 4 anos nessa função, depois eu voltei para ser o secretário adjunto de Defesa Civil, né, que cuida de catástrofe, de enchente, de Contagem. E depois disso, fiquei assistindo, né, até hoje, agora estou cuidando de neto, tenho uma netinha de 2 anos, que dá um trabalho danado, mas é muito gratificante. Helena. Inclusive o nome da minha mãe, da minha avó. Olha! Que linda, minha sobrinha também chama Helena. É um nome bonito. É isso aí. Coronel, uma grande trajetória, né?
Mas o que eu acho tão importante é a forma como o senhor é respeitado ainda na cidade, né? Depois de tantos anos, o senhor ainda, assim, as pessoas falam do senhor com um respeito muito grande. Eu me sinto feliz quando eu sou recebido em qualquer parte da cidade com carinho pelas pessoas, até pelos próprios militares. Na realidade, a Polícia Militar treina a gente para fazer o bem. Uhum. E aí você fica o tempo todo preocupado em ajudar, em querer participar, em fazer. E como eu tinha a responsabilidade de cuidar do bem-estar da cidade de Contagem, eu comecei na época estava tendo aumento, né, já estava com bastante aumento a criminalidade, e tudo isso eu coloco mais a questão das drogas. Uhum. Isso é um câncer, né, da sociedade. Sim. Então foi quando aumentou o uso de droga na cidade. Eu fui da Rotan e a gente ficava o turno inteiro na região metropolitana, pegando Belo Horizonte, Contagem, Betim, as cidades em volta, né? Uhum. Santa Luzia. E você tinha um assalto a banco. Um assalto a banco, não, um assalto a uma pessoa no turno de serviço. Aprendia droga assim raramente, era assim uma vez por mês, alguma guarnição aprendia uma droga e mijaria, e essa guarnição era elogiada, que prendeu um tipinho de droga. Uhum. Hoje, as viaturas da Polícia Militar apreendem droga todo dia, toda hora, e nós temos assalto de hora em hora, até de hora em hora nada, de minuto em minuto tem um assalto, né? Então a criminalidade aumentou por causa das drogas. A pessoa, para manter o vício, ela precisa de dinheiro. Aí primeiro ela vai gastar todos os bens dela, da própria pessoa, depois vai para pegar nos bens da família, do pai, da mãe, da casa, depois começa a roubar dos vizinhos e vai fazer assalto para ter dinheiro e comprar droga. Aí até as pessoas perguntam assim, por que então o cara não rouba droga? Em vez de ficar roubando para depois comprar, rouba a droga de uma vez. Não rouba porque o traficante está armado. Né? Então ele sabe que o traficante não dá mole. Né? Então ele vai na população que a maioria das pessoas estão desarmadas. Na verdade, a maioria mesmo, porque nós ainda somos a maioria, né? As pessoas de bem. Nós somos certeza. A maioria. E as pessoas de bem, elas não têm, elas não vão andar com uma arma de forma ilegal. Sim. Eles não, eles já não precisam da lei para eles carregarem uma arma, né? Exatamente. Mas nós não vamos simplesmente, não, agora eu vou me defender, vou pegar uma arma. A gente não vai fazer isso. O cidadão de bem não faz isso, então eles sabem disso. Para fazer, o cidadão de bem vai fazer tudo legal. Exatamente. E é uma burocracia, mas tem condição, né? Vai fazer curso de tiro, vai entender a legislação. O senhor anda armado ainda? Ando. Treina ainda? A Polícia Militar, a gente treina, mesmo na reserva, anualmente tem treino até para o pessoal da reserva. Todo mundo treina. E atiramos bem. Né? Muito importante isso, né, Coronel? O senhor até falou... meu filho, que é médico, ele atira bem. E treina todo ano. E treina. Muito bom. O senhor falou a respeito dessa questão das drogas. A gente não vai aqui trazer uma questão política, mas eu preciso comentar sobre isso, que tem partidos políticos, né, que defendem tanto a questão da liberação das drogas, e aí quer colocar a droga, por exemplo, a maconha como algo bonitinho, não, mas é isso, é aquilo, fala um monte de coisas, mas isso romantiza muito a maconha, e lá em casa a gente teve... Porque eu sempre falo sobre isso, porque só sabe o sofrimento que é ter um viciado em casa, quem tem, ou quem já teve. Igual a gente já teve lá em casa, meu pai, né, um policial militar, meu irmão viciado. Então a gente sofreu muito, coronel, muito. E até da forma que ele veio terminar a vida, né, nos últimos dias, assim... Ele, que eu saiba, ele não chegou a roubar alguém, a assaltar aqui na região.
mas assim, vivia uma vida miserável sem precisar viver aquilo. Sim. Porque a gente sempre teve assim, minha mãe sempre teve uma casa próspera e tal, e até chegar, as pessoas chegar a falar pra mim que viu ele de madrugada comendo lixo, como é que chama? Caçamba, procurando lixo, assim, é uma coisa surreal, com tanta fartura lá em casa. Então só quem tem um familiar, alguém na família com essa questão das drogas, sabe o quanto isso é terrível, é danoso, traz sofrimento. E aí eu vejo pessoas, grupos de pessoas brigando, lutando para defender a liberação das drogas. Porque as pessoas falam assim, não, maconha não faz isso não, mas ninguém começa usando uma cocaína, um crack. Então, assim, começa aos poucos mesmo. É o romantismo, ou melhor, é a utopia e a realidade. Então, você tem a situação que seria, se hipoteticamente tivesse, seria bom. E tem a realidade. Então, aí tem a política, né? O governo defende uma política, às vezes, muito romântica, às vezes vai para a realidade. Então, às vezes, tem a lei que está querendo como se fosse o ideal, mas na prática, na realidade, não é bem assim. Então, a questão das drogas está provado em vários lugares do mundo que tiveram a liberação das drogas, voltaram atrás porque destrói a família. Na realidade, a gente às vezes aborda errado. A pessoa fala assim, a droga é ruim. Não. A droga dá uma sensação boa, né? Num primeiro momento, com pouca utilização de pouca droga, mas o efeito que vai fazer no organismo, ela vai ter que ser alterado, vai ter que ser aumentado a quantidade para fazer o mesmo efeito. E essa pessoa vai, então, cada vez mais usando mais drogas. Além disso, há um dano gravíssimo no cérebro, na saúde da pessoa, né? Então, a pessoa passa a não querer trabalhar, não querer namorar, não querer fazer nada, e só usando droga. E ainda tem aquele momento que aquela pessoa está querendo a droga, né, a fissura de querer e não ter, que fica nervoso, quebra, bate na família, quebra a casa, rouba, fica violento, porque o organismo dele está pedindo a droga. Então é um mal muito grande na sociedade ou no mundo. É verdade. E minha mãe mesmo, ela por todos esses anos de evangélica, ela orou para que Deus libertasse meu irmão das drogas. Aí hoje, coronel, o que me assusta, eu vou repetir, que a gente não está aqui para fazer a questão de falar de política, né? Mas o que me assusta é o tanto de gente dentro das igrejas, pessoas que se dizem evangélicas, que vota num partido que está lutando para liberar as drogas. Sabe isso? Assim, eu acho que eles precisavam entender. Aí aquela mesma mãe que está indo para a igreja desesperada buscar uma solução de Deus, que ela já tentou solução de várias formas, aí ela não conseguiu, ela vai para a igreja para buscar a libertação dos filhos, mas aí na hora que ela chega lá nas urnas para votar, ela vai lá e vota no número 13, que é o número do PT, que quer de todo jeito liberar as drogas, destruir a família. E fora que essas pessoas que usam drogas, como o senhor falou no início, quando ela esgota, né, os recursos dela ali dentro de casa, no meio da família, dos vizinhos, ela vai para as ruas e quantos pais de família, quantos trabalhadores não são mortos por essas pessoas que estão loucas por causa dessa mesma droga que o PT quer liberar e a igreja tem crente que vota nela. Então, essas são coisas que não entram na minha cabeça, eu não consigo entender, sabe? É verdade. Mas a gente precisa falar sobre isso. Eu não queria falar, mas já que a gente tocou nesse assunto, então, assim, do que faz a criminalidade aumentar, assim, de forma muito grande, é a questão das drogas. Com certeza. Eles acabam cometendo tantos delitos, tantas coisas, tanto assalto, tanto roubo, tanto furto, né? Para saciar o vício. E aí causa tanto mal para a sociedade. Exatamente. Depois nas cidades, andando sem vontade de nada, aquela coisa. Pagadinha da droga depois. É uma tristeza. Uma tristeza, é isso mesmo. Estamos aqui com o Coronel Fiuza, que foi comandante do batalhão, do 18º Batalhão, 1.200 homens, hein? É muitos homens, hein, Coronel? Você dá conta de tudo?
Na realidade, a gente nunca faz nada sozinho, né? Você tem um subcomandante, tem os comandantes de companhia, cada companhia tem mais ou menos 120 homens, na época 140, por aí. Aí você tem os tenentes, tem os sargentos, tem os cabos e a tropa. Então todo mundo participando. E a Polícia Militar, ela ensina o soldado a resolver o problema. Qualquer força do mundo todo, o comandante faz um planejamento, tudo direitinho, detalhe e função. A Polícia Militar não precisa fazer isso. Ela só fala com o soldado. Você vai ficar em tal lugar, você vai resolver o problema ali. E ele vai e resolve. E resolve bem feito. Ele tem conhecimento, treinamento para resolver aquela questão que está ali. Qualquer coisa que acontece, ele sabe resolver. O senhor passou por todas essas etapas? Soldado, cabo? Não. Na verdade, você tem como entrar na Polícia Militar como soldado ou como cadete. Né? O soldado teve época que teve poder entrar como sargento. Tinha um curso de sargento para civil que você entrava, por exemplo, para ser músico. Algumas funções específicas abria a vaga que o civil poderia participar. Mas hoje você entra como soldado, aí esse soldado ele vai ter a progressão na carreira tranquilamente, não tem escolha de cor, classe social, se o cara é rico, é pobre, nada. Todos concorrem da mesma forma, aí vai ser cabo, inclusive vai fazer curso, vai progredir na carreira fazendo cursos e sendo promovido. Então, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Em qualquer momento, ele como soldado, como cabo, como sargento, ele pode fazer o concurso para o CFO. Aí o CFO abre vaga para civis e para os militares. Aí qualquer militar o cara é cabo, ele vai passar e ele vai fazer o curso de tenente. Então, no caso do CFO, só para os ouvintes que às vezes não sabem o que significa esse termo. Curso de formação de oficiais. Ele é forjado, né? O curso era 4 anos, hoje são 2 anos, mas ele tem que ter formado em direito. Na minha época não era formado em direito, mas o curso era de 4 anos. Tinha 5.800 horas aula. A aula começava às 7 e ia até 7 da noite, todo dia. 12 horas? Todo dia. E sábado e domingo ainda tinha plantão. Aí você tinha policiamento de Mineirão. Se tivesse para fazer, a gente ia fazer. Depois diz que policial a vida é fácil, né? Não é fácil. Então é isso. E aí eu entrei no CFO, né? Fiz o curso de oficiais, saí aspirante, fui para o batalhão de choque. Na época a polícia fazia a pergunta assim: você pode escolher 3 lugares para ir. Aí eu escolhi bombeiro, primeira opção minha foi bombeiro, segunda cavalaria, terceiro florestal. Mas aí eu fui para o choque, né? Batalhão de choque. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. É mesmo? Muito bom. Gostei do choque, da Rotan, da companhia de guardas, né, do Palácio. O gabinete militar foi muito bom também. BG, primeiro batalhão. Depois o 22, foi uma experiência muito boa. E no 18º. Então, na época, só tinha um batalhão aqui em Contagem? Só tinha um batalhão. Hoje tem 2 batalhões, mas a tropa foi praticamente dividida. Né? Hoje os batalhões da polícia estão na faixa de 600 homens, 700, quando muito. E na época o batalhão cuidava da cidade e tinha um efetivo forte também. Eu sempre brinquei que se eu fosse entrar para a polícia, eu ia querer trabalhar interno. Tá falando? Eu ia querer sair para rua, não. Na realidade, ninguém escolhe muito, não. Na realidade, o comandante ele vai observar e ver onde a pessoa se dá bem e ele é designado para aquela função. E qualquer função. Então, eu poderia ser designado para trabalhar no bombeiro e eu ia lá, tinha que matar a pau, ia ser o melhor bombeiro. Se eu fosse para a florestal, eu ia ser o melhor da florestal. E assim, com todos.
Qualquer um recebe a função de ser o comandante de uma guarnição de rádio patrulha, ele tem que trabalhar pensando em ser o melhor comandante de rádio patrulha da polícia. E assim todos. Na polícia, enquanto você está na determinada função, você luta, isso é cobrado no regulamento. Você tem que dar todo o seu esforço para cumprir aquela missão, aquela função que você está designado. Cada um na sua função, né, exercendo da melhor maneira, né, coronel? Temos, nossa, já... O que é aquilo, Samuel, aquele relógio ali? Olha lá, coronel. 15h40. 15h40. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o coronel. Ele que foi comandante aqui do 18º Batalhão, foi secretário adjunto na Secretaria de Defesa Social. E nós estamos tendo o privilégio de recebê-lo aqui hoje. A gente está muito feliz com isso, viu, coronel? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Estou pensando aqui que a gente não vai conseguir fazer as perguntas todas não, tá? Faz uma e a gente... Vou perguntar essa daqui. Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira como comandante? Eu tenho vários momentos, então não sei dizer assim, eu nunca pensei nisso, qual que é o mais gratificante. Mas a gente, só de eu ter sido designado para comandar um dos maiores batalhões da Polícia Militar, um dos mais importantes, isso já foi fiquei muito gratificante e feliz. E na medida que você ia realizando cada atividade que a gente desenvolvia, isso me deixava também muito feliz. Eu, ouvindo a rede rádio, né, a transmissão, uma guarnição tinha encontrado um doente mental, uma pessoa com doença doente mental, e não sabia quem ele era, como é que ele era, e foi levar para o hospital. Aí já tinha ido, eu vi na rede, já tinha ido em 2 ou 3 hospitais, e estava lá já no Galba Veloso, e nenhum hospital queria receber. E eu via que ele tem, aí eu pensei, isso não é missão da Polícia Militar, ficar com doente. Então, dei uma ordem para ele pegar 2 testemunhas e soltar o doente na porta do hospital. E isso foi feito e eu fiquei com aquilo pensando, primeiro, eu mesmo não aprovei a minha ordem, eu achei que eu tinha não agido completamente correto. Embora não era a missão da Polícia Militar, mas é missão da Polícia Militar proteger e socorrer, então acaba sendo. E aí pensei, nós vamos criar guarnições especializadas em atender doente mental. E aí fizemos um curso, chamamos médicos para dar curso. Primeiro chamei assim, quem que é voluntário para participar do curso? Aí apareceram uns 30. Aí fizemos uma sala de aula com curso sobre doença mental, como é que trata, como lidar com as pessoas, como ser humano, como é que você controla, você tem que afastar, você não pode chegar muito perto se o cara está armado. Em vez de você usar logo a arma, o tiro, você tem que saber que aquela pessoa está doente e que você vai, então, coisa. Bom, e depois nós pegamos esses 30 que fizeram o curso, montamos 2 guarnições de 2 homens cada um. Então, dos 30, só 4 participavam das guarnições. E trabalhava dia sim, dia não, durante o dia. Ou seja, com menos de um mês, ou 2 meses, as guarnições sabiam e conheciam todos os doentes mentais de contágio. Então, quando tinha um problema, alguém falava assim, tem um doente aqui. O policial já chegava, ô Estela, e já sabia onde levar, já conhecia aquela pessoa, já levava para a família e resolvia. Então, a ocorrência que levava 3 horas para resolver, resolvia em 5 minutos. Né? Aí, como essa experiência foi muito boa, nós vamos criar uma guarnição especializada em atender crianças e adolescentes. E aí, criança e adolescente, aí vamos pôr a mulher também. Então, foi isso em 1997.
Agora que está criando no mundo todo, tem negócio de viatura, especialidade em atender mulher. Mas naquela época, aqui em Contagem, nós já fizemos. E aí fizemos curso, chamamos Durval Anjo, várias pessoas ligadas ao tema de criança, adolescente, Elias Murad, professor Elias Murad, e criamos então o GEDACAN, que era um grupo especializado em atender criança, adolescente, então e a mesma coisa, fizemos um curso para 30, no final só 4 participavam. 2 num dia, 2 no outro. E eles toda vez que vinha uma ocorrência que está envolvendo criança, mulher, briga de marido e mulher, não sei o quê, essas guarnições iam lá e resolviam o problema. Depois criamos uma guarnição de defesa dos direitos humanos. Porque a polícia militar é contra os direitos humanos. Não, nós promovemos os direitos humanos. Olha. E a mesma coisa, fizemos um curso com mais de 30 participaram, no final 2 guarnições. Não sei se você lembra, ou se você ficou sabendo, teve uma ocorrência gravíssima de 3 moças que foram mortas lá no Água Branca, na mata, foi encontrada depois na mata do Água Branca. Não lembro. Primeiro elas sumiram, né? Primeiro sumiram. E eu, então, as 2 guarnições ficavam dia sim, dia não, por conta de dar total apoio às famílias, total. Ficava por conta. Isso é até emocionante, né? E depois encontra as moças, né? Foi um negócio horrível, mas a família e todo mundo elogiava a polícia militar com tudo. E aí nós tivemos reunião a gente brincava, né, os vermelhinhos, PT, anistia, tortura nunca mais, não sei o quê, tudo contra a PM, fizeram uma reunião lá na Serra do Caraça. O único militar, ou único da direita, entre aspas, convidado, fui eu. E eu fui, cheguei lá, tinha umas 60 pessoas no auditório. O primeiro que foi falar que o algoz dos direitos humanos era a polícia militar. Aí ele falou, eu já não estava aguentando ficar sentado na minha cadeira. Aí quando ele abriu a palavra, eu levantei a mão, ele falou, coronel, eu falei, não vou aí. Aí levantei, fui lá para frente e fui falar do trabalho que a gente fazia em defesa dos direitos humanos. E na plateia tinha várias pessoas que eram testemunhas, porque participaram, deram curso, se envolveram com o batalhão. Então, essas atividades eu via muito, ficava muito feliz. Eu conversando com o Frank Sinatra, que é o presidente da CDL, andando, fazendo caminhada, e a gente falava da questão por que a criminalidade ia aumentando. Por que existe o crime? Aí você tem falta de educação. Quando a pessoa não é educada, porque se é educada, você não precisa estar aqui, ninguém vai pegar. Você sabe que não é seu, você não pode pegar. Educação, falta de oportunidade, falta de emprego, estou falando um monte de coisa, e falta de religião. Porque até minha época, se roubar era pecado, e se você roubar, você vai para o inferno. Então ninguém roubava. O pessoal passava fome, mas não roubava. Só que agora a religião, não tem problema não, vamos roubar. Então, então aí então nós criamos uma patrulha, né? Que a Blitz da Paz, que na verdade iniciou-se como uma operação, em que a gente levava Bíblia, conseguimos fazer 5 mil exemplares de Bíblia, Novo Testamento, com a foto do 18º na foto e uns dizeres meu ainda lá. E nós distribuímos. Não tem, realmente eu não tenho. E nós distribuímos em Contagem para o presídio. Tempo depois teve uma rebelião. E quando eu cheguei no presídio, rebelião, os presos rebelados, aquela confusão, jogando pedra, não sei o quê. Aí um lá de cima falou assim, coronel, eu estou com a Bíblia aqui. E mostrou.
Então, São são coisas... Vocês pegam nos presídios também, né? Polícia Militar, né? Fazia a guarda externa do presídio. Então, são muitas coisas que foi feita no batalhão que sempre deixava a gente feliz. A gente tinha que... chegou um dia lá, um cara chegou falando lá que os bandidos lá do João César, que é a favela ali, não chama isso? Não sei, Parque São João. Parque São João. Que o pessoal do Parque São João havia falado que polícia não entra no Parque São João. Aí, quando ele acabou de falar, falei, como é que é? Já chamei as viaturas, quero todas as viaturas disponíveis no Parque São João. E fomos para dentro do Parque São João. E eu fui também, aí peguei e falei assim, o meu gabinete, a minha sala, vai ser dentro do Parque São João. Aí eu mandei fazer uma barraca, colocar uma barraca, uma mesa, cadeira, e eu despachava dentro do Parque São João. Mentira, fiquei dentro do Parque São João. E nós fomos ficando ali, sem parar. Eu não saio daqui, não. Minha sala é dentro do Parque São João. E fomos ficando. Aí hasteava a bandeira, aí eu chamava banda, aí vinha banda de música, hasteava a bandeira, cavalaria, eu quero cavalaria, aí passava a cavalaria, canil. Aí começamos a ver que tinha muitas crianças passando fome. E aí eu lembrei do Mafunço, e na era o dono era o Zé Alves. Aí eu fui nele e falei, Zé Alves, tem muita criança passando fome e tal. A gente podia fazer uma sopa, porque ele fazia muita comida e sobrava e não podia vender mais para ninguém. Comida que sobrava, limpa, não é comida de resto, não. Comida, fazia arroz, sobrava um panelão de arroz. Então vamos fazer uma sopa, aí dava 2, 3 panelas de sopa, né, de mexido, todos os dias, de domingo a domingo. Aí a viatura ia lá no Mafunço, pegava as panelas de alimentação e eu cheguei lá no Parque São João, não falei, vai ser aqui. Mandei chamar o presidente da associação, que organizou a fila e tal. Aí estava aqui, as meninas tudo sujo. Aí eu virei pro soldado e falei assim, ó, você vai mandar, a partir de hoje do jeito que eles estão, mas a partir de manhã todos têm que estar de mão lavada, tem que chegar com a mão limpa. Aí passou, e aquilo passou, daí uns dias eu voltei lá para assistir. Aí quando eu estou lá, vendo a fila, os meninos tudo de banho tomado, tudo bonitinho, tudo arrumado. Deus, que coisa Aí eu falei legal. pro soldado assim, o que é isso aí? Comandante, o senhor mandou lavar a mão, aí eu mandei eles tomar banho. Então, coisa. Aí desse exemplo nós vamos fazer outros distribuição em outros locais. O restaurante Cumbuca, tem outros. Então, vários partes de Contagem. E outros batalhões da Polícia Militar, inclusive no interior, começaram a copiar essas atividades. Esse distribuição de sopa, a própria Blitz da Paz, tivemos Blitz da Paz que eu lembro, Ipatinga, Montes Claros, Uberaba. Nossa coisa. E outra coisa, a gente participava muito de reuniões comunitárias. Eu chamava a sociedade para uma reunião e eu ia lá e conversava com a sociedade. E aí nós percebemos que a população que tinha que falar o que a Polícia Militar devia fazer. Porque uma coisa é eu, dentro da minha sala, imaginando que eu estou fazendo o melhor. Que eu estou fazendo lá o sopão, a patrulha tal ou aquela. Mas qual que é o melhor horário? A viatura podia estar aqui às 7 horas da manhã porque tem um problema tal. Então, é a comunidade que sabe. Então, a gente reunia com a comunidade e a própria comunidade falava isso. Então, nós, em 1999, nós criamos em Contagem o Conselho Comunitário de Defesa Social, que era por área de companhia. E em São Paulo já tinha sido criado o CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública, mas lá em São Paulo, o capitão comandante de companhia da Polícia de São Paulo é o presidente do CONCEP. Lá em São Paulo, E nós aqui, eu falei, não, eu quero que a comunidade seja
ela fiscalize a polícia militar. E não só, aí, claro que não ia fiscalizar só eu, ia fiscalizar o Estado também. Sim. Porque se eu não tinha viatura, o CONCEP, ou melhor, a sociedade ia cobrar do governo, do governador, viatura. Não ia ser eu. Sim. Porque o próprio conselho ia perceber. Então nós criamos o Conselho de Defesa Social, que tinha os membros natos, que era o comandante da companhia, o delegado, o bombeiro e prefeitura. E tinha os membros participantes, que era um representante das padarias, um representante da farmácia, de cada segmento da sociedade. E isso deu muito certo. Aí o Coronel Severo, no ano 2001, resolve criar o CONCEP. Pega o nosso projeto, que tinha dado certo já em Contagem, e resolve mudar de nome. Aí eu falei com ele, comandante, não muda o nome, porque Conselho Comunitário, a palavra comunitário é sensacional, e defesa social, ela envolve mais do que a segurança pública. Aí ele, você tem razão, mas eu vou pensar. E aí, ele era o chefe do Estado-Maior, então ele decidiu o Conselho de Segurança Pública, porque São Paulo já tinha e outros estados já tinham, então para não ficar muito diferente, manteve esse nome. Só que ele colocou a palavra comunitário. Então o CONCEP, embora o CONCEP é só Conselho de Segurança, por extenso é Conselho Comunitário de Defesa Social. Então, isso aí foi começado e criado no batalhão em Contagem. O senhor estava lá. Em 99, e o CONCEP mesmo foi em 2001, quando eu tinha acabado de sair do batalhão. Eu ainda estava no batalhão, do CONCEP. Então, você perguntou qual o momento mais feliz. Eu realmente, em Contagem, eu fui muito feliz, todos os momentos. Mesmo quando eu estava na Defesa Civil, quando eu estava na Defesa Social, eu estava feliz porque eu via que eu estava aí ajudando a sociedade de Contagem a melhorar. Muito bom. Coronel, viu ali o tempo? 57. Pessoal, como sempre, a gente não conseguiu obter êxito aqui em terminar o programa no horário. Mas, Coronel, eu queria que o senhor voltasse, porque o senhor entrou aí numa parte aí da questão dos CONCEP, né? Isso não dá pra gente falar agora aqui. Mas eu queria que o senhor olhasse uma data lá, pode ser qualquer dia que o senhor puder, pra gente vir bater um papo aqui sobre o CONCEP, a gente conversar sobre... Eu tava vendo um cara falando sobre as pessoas. Por exemplo, o chinês, ele é muito parecido com o brasileiro. Ele é brincalhão, bota a mão nos outros, começa botando a mão o chinês. Sim. Já o japonês já é tipo alemão, sério. O alemão também é sério. Né? E o brasileiro aí, ele falou assim que ele veio trabalhar no Brasil, acho que o cara era francês, uma coisinha, aí falou, brasileiro é o seguinte, quando falar assim, vamos tomar um café lá em casa, mas não falar a data nem nada, porque não quer que vai. Então você tem que conhecer os hábitos. Então você está falando para mim assim, olha aí, quando quiser. Não, mas se você quer que eu venha, você marca a data que eu vou. Entendi. Eu vou marcar a data então. É porque o senhor é muito ocupado, não é, Coronel? Não, mas agora eu estou cuidando de neta. É muito difícil, muita atividade, mas a gente dá um jeito. Então eu vou marcar com o senhor. E o senhor vai voltar e nós vamos bater esse papo aqui sobre os conceitos, tá? Ok. E a gente também pode até conversar sobre, inclusive, o nosso conceito, porque ainda tem um monte de gente que não sabe, nem tem ideia do que é o conceito, apesar do nosso conceito ter sido um conceito um dos mais ativos, né, da cidade, mas muita gente aqui... Ativos, com certeza. Então a gente vai voltar, viu, pessoal, o Coronel Fiuza, para a gente bater esse papo aqui com ele. E, Coronel, eu queria que o senhor, vou abrir aqui para o senhor agradecer aí os ouvintes, para o senhor mandar um abraço, o que o senhor quiser falar aí, para quem ouviu, para o pessoal aí, para os seus amigos. Pode ficar à vontade. Quero agradecer, Estela, Samuel, por essa oportunidade de poder falar para os ouvintes aqui de Contagem. Fico muito feliz em poder participar e contribuir.
Às vezes, numa fala, você pode estar ajudando uma pessoa. Então, eu estou muito feliz de poder participar e quero mandar um abraço, então, a todos. Que Deus abençoe e ilumine todos. Amém. Amém. Eu queria também agradecer aqui muito ao Coronel Fiuza pela essa disponibilidade de estar aqui conosco nesta segunda-feira. Ficou algumas perguntas para eu fazer para ele, mas eu vou fazer depois. E também tinha algumas perguntas para o senhor, Coronel, mas não, infelizmente não tem como, mas esgotou ao mesmo tempo. Mas eu vou passar essas perguntas para o senhor, se o senhor quiser responder. Amanhã eu já abro o programa lendo, respondendo, ou então quando o senhor voltar. Tá? E o senhor me fala como que o senhor quer fazer, e aí a gente já vai... Pessoal, o Coronel Fiuza já vai sair daqui hoje com a gente deixando uma data agendada para ele voltar. Tá? Então é só vocês esperarem aí, que a gente volta com essa data. E, Coronel, mais uma vez, muito obrigada. Queria agradecer também a todos os ouvintes que estiveram aí, que mandaram mensagens, né, os recadinhos. E amanhã, dá tempo de fazer mais nada, né, Samuel? Só pagar a multa, né? Amanhã, gente, não dá tempo de eu fazer mais nada hoje. Samuel tá aqui, depois ele briga comigo, e ele briga mesmo, que é ele que manda, né? Eu só obedeço. Ai, Samuel, seu sonho, né? Gente, tô brincando, mas amanhã a gente volta. E não deixe de participar amanhã. Amanhã a gente tem aqui também mais 2 pessoas para fazer o programa conosco e vai ser uma bênção. E obrigada pela participação de vocês, obrigada pela audiência e até amanhã, às 3 horas, no programa Voz de Nova Contagem. Obrigada mais uma vez, Coronel. Muito obrigado.